Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rodrigo, Carol e todo mundo que nos ouve e nos assiste. Bom, seguimos acompanhando aqui. Qualquer coisa de destaque, estou acompanhando e chamo a atenção aqui na nossa conversa. Mas enquanto isso não ocorre, Vera, até aqui o que você destaca? A mim me chamou demais e continua chamando a atenção dos senadores governistas de não deixarem o dia andar, não deixa a CPI andar, é incrível. Exatamente, eu falei mais cedo com o Sardenberg, antes de começar, que a estratégia deles ia ser essa, tentar empastelar os depoimentos, Rodrigo, impedir que o servidor Luiz Ricardo Miranda e seu irmão, agora sabemos o nome completo dele, deputado Luiz Cláudio Miranda, falassem. Então, principalmente no início, um depoimento muito truncado, cheio de interrupções, algumas delas em tom exaltado, como as do líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho. Agora mesmo entrou o senador Flávio Bolsonaro por videoconferência, também mudando de assunto, também falando... A estratégia é sempre colocar uma acusação em cima da fala dos depoentes para tentar desviar o foco, né? No caso do senador Flávio Bolsonaro, ele disse que vai representar contra o relator da CPI, senador Renan Calheiros, por ter usado quebras de sigilo de pessoas que ainda nem depuseram na CPI para atacá-lo, para tentar inferir acusações contra ele, Flávio Bolsonaro. O fato é que quando você tira toda essa espuma feita pelos governistas, o que fica ali do depoimento, principalmente do depoimento do servidor, são fatos muito claros ali, muito bem documentados, né? Uma cronologia de inconsistências e irregularidades num contrato bilionário para compra de vacinas, o único com intermediação de uma outra empresa, e várias vezes em que ele pontua com datas, com mensagens, com nomes, as pressões políticas que ele sofreu de superiores dele na pasta e de pessoas que não tinham nada a ver com o Ministério, que eram representantes da empresa Precisa, para que acelerasse a liberação de recursos que nem estavam previstos em contrato, antecipações de pagamentos para esse contrato, por meio de invoices, né, que são aquelas notas, aqueles recibos, também com muitos problemas, citando empresas que não constavam no contrato, citando essas entregas antecipadas que também não faziam parte do contrato assinado, e por isso ele se opôs a fazer isso, e aí levaram o caso ao presidente. E aí entra a parte do deputado irmão dele, que é a parte mais política do depoimento, porque é com a chegada do irmão ao caso, quando o servidor se socorre do irmão e diz que está sofrendo pressões indevidas, que a gente tem esse braço do Palácio entrando na situação. Ele diz que avisou o deputado Eduardo Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro, o ajudante de ordens do presidente em diversas ocasiões, e fala inclusive que o ministro Onyx Lorenzoni também sabia do que estava acontecendo, bem como o ministro Pazuello. Então ele coloca todo mundo no bolo ali de autoridades que foram informadas e não fizeram nada a respeito. Agora, Vera, parece que essa pressão toda já está muito bem esclarecida, né? Como você disse, ele mostra todas as mensagens, ligações, tudo que ele recebeu até altas horas da noite, fim de semana. Depois o deputado mostra o esforço dele em falar com o presidente Jair Bolsonaro. O que ainda está nebuloso, eu acho que a CPI vai ter que investigar e ouvir os representantes da Precisa, é a participação da empresa, né? Por que a Precisa intermediou, o que a Precisa levou nisso? E hoje ainda surgiu a informação de que o senador Flávio Bolsonaro esteve em outubro do ano passado, participou de uma videoconferência do mesmo dono da Precisa, que estava ali representando outra de suas empresas, com o BNDES para pedir recursos. Ele tentou argumentar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que ele não estava ali falando de vacina. Mas não é estranho, um senador, filho do presidente, está numa videoconferência de uma empresa que está tentando obter recursos do BNDES? Será que ele participa de videoconferências com outros empresários, Vera? Muito esquisito, ainda mais se a gente for lembrar, Carol, que este governo se elegeu tendo como um dos mantras que ia abrir a caixa preta
do BNDES. Já passaram 2 presidentes do BNDES por lá e não se viu nada de caixa preta. Houve irregularidades no BNDES? Houve. Houve uso político do BNDES nas gestões petistas para financiamento de projetos de aliados do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma no exterior? Certamente houve. Mas tudo isso já foi revelado de alguma maneira em CPIs ou em investigações da Lava Jato ou de outras operações da Polícia Federal. Não precisou o governo federal, o governo Bolsonaro, abrir nenhuma caixa preta do BNDES. Era pura retórica de campanha. E a gente vê agora, com esse caso, que continua havendo ingerência política no BNDES, como tantos males que este governo se dispôs a combater no discurso eleitoral e que, por fim, terminou por replicar ou agravar, em vez de combater. No caso do senador Flávio Bolsonaro, ele disse que fez isso para falar de energia e não de vacina, que mal conhece os representantes dessa empresa. Mas, certamente, sim, a CPI vai ter de investigar isso. Ficou também uma coisa ali ainda não esclarecida, porque o deputado Luiz Miranda disse que o seu irmão relatou a ele que um funcionário do Ministério da Saúde recebeu uma oferta de propina para mexer nesse contrato da Covaxin. E aí, quem foi o deputado? Quem foi que ofereceu a propina? Quem foi o funcionário? Isso ficou meio nebuloso ali, não ficou claro quem teria sido. Da mesma maneira que o deputado também fala ter alertado um deputado a respeito desse assunto, e aí depois diz que não se lembra direito quem foi o deputado, então foi outro momento que ficou bem nebuloso. Esse é um ponto também, porque ele repete isso algumas vezes, que o presidente... Tá muito estranho isso, porque é a coisa da memória seletiva que eu estava falando, né? Ele lembra de todos os detalhes, ele fez uma apresentação, agora ele diz que o presidente falou para ele, isso é coisa de um parlamentar. Essa é a fala precisa. Ele diz que o presidente fala, só que ele não se recorda. Ele até dá a entender que o presidente falou o nome do parlamentar, mas ele diz que não se lembra do nome do parlamentar. Isso é coisa de quem, então, na Câmara dos Deputados? Porque é muito esquisito isso, né? Se o presidente diz para você que tal deputado está envolvido numa maracutaia na qual o seu irmão é uma das peças-chave, você vai lembrar o nome desse deputado, né? Então fica muito claro que ele está querendo poupar alguém, ou então que ele falou de boca, de garganta, e agora não pode sustentar. Então, uma das duas coisas. O presidente da CPI, Omar Aziz, até disse, bom, hoje o senhor está aqui como testemunha, como convidado, mas eu posso convocá-lo e o senhor vai ter de dizer quem é esse deputado. Deu uma outra ideia infeliz também, que é começar a lançar nomes a esmo até ele se lembrar quem seria o deputado. Isso seria, no mínimo, bizarro, porque você põe um monte de nome na roda de gente que não tem nada a ver com isso. Mas o fato é que sim, ficou no ar isso e a coisa da suposta oferta de propina para um outro servidor para agilizar dados do contrato. O servidor demonstra muito cansaço, muitas vezes ele é muito tímido ao falar, ele não fala com tanta eloquência quanto seu irmão deputado, principalmente porque ele também chegou de viagem hoje, né, Bocardi? Ele veio no avião que veio dos Estados Unidos com as doses de vacinas da Janssen doadas pelos Estados Unidos. Tem uma das partes que mais me chamaram a atenção no depoimento até agora, que eles tocam um áudio de WhatsApp que ele mandou para o irmão, em que ele diz, rapaz, é uma pressão danada, eu não vi isso, não vi interesse em nenhuma outra vacina, compraram da Covaxin, ninguém nunca me ligou, chegou um monte de seringa, ninguém nunca se interessou, e com esse contrato me ligam toda hora, me ligam sexta, me ligam sábado, me ligam domingo. Isso bem antes de chegar à CPI, é um áudio espontâneo, em que ele já mostra a perplexidade com o caráter atípico daquela operação. E isso é o principal que a gente tem que ter em mente, que foi tudo muito atípico. O senador Fernando Bezerra Coelho, vermelho, sem máscara, com a máscara embaixo do nariz, gritando, é tudo normal, é tudo normal. Não tem nada normal nisso daí. Não tem nada normal. Inclusive o comportamento bem diferente, comportamentos bem distintos entre os dois irmãos, né? Um é extremamente o servidor, extremamente técnico, né? Assim, aquela... Humilde, né? Parece ter medo do que pode acontecer com ele, né? Tá ali o outro já bem, extremamente político e tal, comportamentos bem diferentes. Diga, Carol. Não, e a gente está falando aqui de comportamentos fora da casinha, né? O presidente Jair Bolsonaro segue no seu roteiro aí de destempero, né, Vera? Começou a semana e terminou a semana com ele, Carol, numa visita a Campinas, destratou duas jornalistas, uma nossa colega Vitória Bell, aqui da
da CBN e outra uma repórter da CNN Brasil, que estavam questionando justamente sobre esse assunto, que parece ser o assunto que tira o presidente do sério atualmente, a compra de vacinas da Covaxin. Mandou que voltasse para a escola, que nascesse de novo, enfim, naquela falta absoluta de compostura que ele manifesta principalmente com jornalistas mulheres. A predileção do presidente é bancar o machão para cima de mulher. É algo que está intrínseco na sua natureza. Desde deputado já mandava deputadas calarem a boca, já mandava repórteres calarem a boca, dizia que deputadas eram feias demais e não mereciam ser estupradas por conta disso, como se alguém merecesse ser estuprado. Lembremos que é um histórico muito antigo que vai bem antes dele ser presidente da República. Ele fez isso. Na live de ontem também estava bem descontrolado, justificando aquela coisa absurda de fazer crianças tirarem a máscara. Porque não tinha nem sido divulgada a pesquisa ainda de intenção de voto. Exato. Diz que não dava para ouvir o que a criança falava, quer dizer, isso é mais importante do que preservar a saúde dela, né? Tudo uma coisa muito maluca, muito lamentável. E é isso. Ontem a gente falou aqui, vocês lembram bem, né? Que eu achava que esse tipo de comportamento dele só valia para uma pequena parcela de convertidos e que eu achava que isso, no final, estava afastando o público e o eleitorado. E hoje a pesquisa eleitoral é bem eloquente, essa que você se referiu, Rodrigo. Rapidinho, que o nosso tempo hoje é bem mais curto. Vera já passou muito rápido aqui na sexta-feira. A Vera sugeriu, a gente toca rapidinho. Ela sugeriu o Pablo, Bang Bang, é isso? Lançou o disco novo, a Pablo Vittar, e aí essa é uma música que eu acho que combina com o dia, né? Esse clima de Bang Bang aí. Salum. Bang Bang Bang, vai lá. Tá desse jeito a CPI. Se misturar com o áudio de lá agora, por exemplo, é Bang Bang pra todo lado. Mas daí, vai, sobe um pouquinho, vai. Bang, bang, bang. Mas daí só pra gente contemplar também a mensagem aqui de Sérgio Castilho, do interior de São Paulo. Vera Magalhães, se chamar a terceira irmã Miranda, aí o presidente fica lascado, ele diz aqui na mensagem. A Roberta Miranda vai cantar. Vá com Deus. Roberta Miranda. Eu até postei hoje no Twitter que o Brasil não fazia tanta confusão entre dois Miranda desde Sula e Roberta, que não são irmãs entre si, mas Sula é irmã de Gretchen. Não me fala. Para surpresa de muitas pessoas. Dessa pessoa que está aqui na câmera. Você não sabia que a Sula Miranda é irmã da Gretchen? Eu acabo de... Com quantos anos você descobriu que Sula Miranda não é irmã de Roberta Miranda? Com 48 hoje? Teve o reality show Os Gretchens, que tinha a Gretchen, a Sula, tinha o Tami e o resto da família. A gente continua esse papo no Zap, Carol. Então, continua. É o seguinte, não quero ser um Bolsonaro, mas vão com Deus, viu? 18h18, hora dobrada no ponto final. Valeu, Vera Magalhães. Um beijo, bom final de semana.